Olá, queridos alunos, eu sou a professora Michele Santos, professora de História, e vamos observar aí o objeto de conhecimento. Objeto de conhecimento da aula 24, a formação e o funcionamento das monarquias europeias, a lógica da centralização política e os conflitos na Europa, com detalhamento a formação e consolidação das monarquias europeias. Vamos à nossa aula? Então, queridos, formação das monarquias nacionais é o tema desta aula. Como é que vai acontecer essa formação? O que são as monarquias nacionais? Então, enfatizando aqui, né? As monarquias nacionais, elas vão surgir num contexto aí de início da Idade Moderna. Então, vamos observar as mudanças ocorridas na Baixa Idade Média, como a crise do sistema feudal, a construção do sistema capitalista com o mercantilismo e a ascensão da burguesia serão ali fatores que vão influenciar na formação dessa monarquia nacional. Então, quando se fala ali da crise do sistema feudal, estamos percebendo aí que a descentralização política que existia naquele contexto já não vai mais suprir as necessidades daquele momento. Até porque esse sistema ele já estava ali em ruínas devido às crises do século XIV, devido ali uma grande quantidade de pessoas terem sido mortas por conta de peste, a peste negra, por conta de revoltas camponesas. Então, a mão de obra existente naquele período já tinha ali diminuído drasticamente. Então, isso vai afetar diretamente também a produção nos feudos, visto que nos feudos a produção ela era de subsistência. O que isso quer dizer? Tudo que eles necessitavam, eles produziam. Mas ali havia uma quantidade populacional grande. Porém, com a queda dessa população, vai acontecer o quê? Vamos dizer assim, problemas em relação ao fornecimento de alimentos. Então, isso também vai ocasionar ali outras formas para se adquirir ali formas de economia. E vamos observar isso com a questão do crescimento das cidades, em que as pessoas vão sair do campo e ir para esses núcleos urbanos em busca ali de uma melhor condição de vida e vão acabar ali se apropriando e se inserindo no mercado comercial, trabalhando ali no comércio. Nesse momento, vamos verificar também um grupo de pessoas que vai estar ascendendo, ou seja, vai estar crescendo, que é justamente a burguesia. E a burguesia, ela vai começar a ter dinheiro, porém ela não vai ter ali o status necessário. E em quem vocês acham que ela vai se apoiar? Com a monarquia nacional, para ter ali mais prestígio, mais poder e também aumentar as suas riquezas, ok? Vamos observar aí como é que vai se dar essa formação de fato. Interesses dos nobres e burgueses. Qual é o interesse do nobre e do burguês neste momento? Vamos observar que essas pessoas, elas não tinham status sociais. Mas, professora, a senhora colocou aí nobres. Lá no feudo, né, também não tinham nobres? Existiam, mas esses nobres que nós pontuamos aqui para vocês agora eram aqueles que não tinham tantas terras, não tinham tanto poder. Eram nobres, mas sem status econômicos elevado. Então, eles vão observar que o apoio à monarquia vai surtir um efeito para eles, em que eles vão poder obter ali mais poder, mais dinheiro e mais riqueza, ok? Vai conter também as revoltas camponesas. Essas revoltas elas vão acontecer por conta da grande pressão que os senhores feudais faziam em relação ao trabalho camponês. Haverá também a padronização fiscal e monetária. O que seria isso? Seria ter uma única moeda circulando num determinado local, em determinado reino. No sistema feudal, a utilização de moedas ele era menor. Porém, essas moedas elas tinham valores e pesos diferenciados, dificultando aí a questão do comércio. Então, quando se tem essa padronização monetária, eu vou ter também a questão aí de eu favorecer essa formação da monarquia, ocasionando aí benefícios para a burguesia. Observaremos também que haverá a autoridade real que vai substituir o poder local dos senhores feudais. Os nobres vão preservar seus privilégios,
onde eles não pagarão impostos, né? Vai haver aí isenção no pagamento de impostos. Em contrapartida, burgueses e camponeses pagavam cada vez mais impostos. Observem agora que vai surgir aqui para vocês uma animação. Prestem atenção nessa animação, ela é breve, vocês vão observar e daqui a pouco eu volto para comentar essa animação. Então, vocês viram aí o vídeo, mas agora vocês vão olhar novamente e eu vou caracterizar as cenas para vocês. Então, nessa primeira cena, vocês estão vendo aí as pessoas brigando, né, que retrata aí as revoltas camponesas, em que a população ali estava brigando por conta de terem os seus impostos cada vez maiores. E vocês vão ver agora os senhores feudais indo até esse monarca. Por que eles estão apoiando o monarca neste momento? Por conta dessas revoltas que estavam acontecendo, eles não tinham mais a quem recorrer. Os seus exércitos eles estavam ali cada vez menores. Então era necessário que eles tivessem o apoio, né, de uma terceira pessoa. Ainda tinha questão de proteger os seus territórios das invasões estrangeiras. Então esses pequenos acontecimentos vão fazer com que os senhores feudais acabem ali se aliando a esses monarcas. Só que eles não vão contar que aos poucos o seu poder vai ficar cada vez menor, em virtude do poder do monarca estar aumentando. E isso vai fazer com que ocorra ali divergências posteriores em relação aos senhores feudais e os monarcas. Então, a princípio, eles se aliam porque eles vão ter benefícios, principalmente em relação à segurança, em relação à proteção, e também vai ter ali uma certa estabilidade em relação à economia para esses senhores feudais. Contudo, o monarca ele vai se aliar a esses senhores e, claro, né, vai obter ali aliados importantes, visto que no interior, nos campos, os senhores feudais eles possuíam representatividade política. E com isso o monarca vai se aliar a isso para poder aumentar cada vez mais o seu poder, ok? Neste momento vamos observar aí também a questão do exército nos estados nacionais. Durante a Idade Média, esses exércitos eles eram descentralizados. Até porque o poder ele era descentralizado, cada feudo possuía o seu exército. Quando eu tenho a aliança do rei com o senhor feudal, eu vou ter o quê? A junção desse exército, né? Vai ter ali a formação dos exércitos nos estados nacionais. Que ocorre quando? Em meados do século XVII, esses exércitos eram constituídos em sua grande maioria por mercenários. Professora, mercenários? Quem são esses mercenários? São indivíduos que são contratados para lutar em conflitos armados ou realizar tarefas militares em troca de pagamento. Neste momento, o exército ele não vai ser ali profissional. Então, o monarca ele vai contratar pessoas para proteger seu território, porém isso não dava lealdade para aquelas pessoas que estavam à frente do exército, fazendo que, de acordo com a oferta que recebessem, né, poderiam ali trocar de lado facilmente, e isso era um problema para a formação do Estado nacional nesse momento, né, dessa monarquia que vai estar se constituindo. Ela precisa se constituir, mas as pessoas que estão inseridas nesse local devem ser leais, devem ter ali aquele espírito de pertencimento. E por isso que esse exército ele vai começar a ter uma mudança na sua organização. Vamos continuar aí com o texto que fala o seguinte: o exército era mantido com os impostos, responsáveis pela contenção dos conflitos internos e pela defesa dos interesses políticos da nação contra demais estados estrangeiros. Além disso, houve aí intensos conflitos para controlar territórios e demarcar limites. Vale lembrar que esses
territórios, né, vão precisar ali ter uma área maior. E essa área maior vai precisar ter um controle para observar e também conter esses conflitos nesses territórios que vão começar a ser conquistados. E a formação do exército permanente vai ter que ser eficaz, de fato e de direito, ok? Exército dos Estados Nacionais. Os novos exércitos nacionais permanentes tornaram-se forças cada vez maiores que necessitavam de um largo contingente de administradores. Os estados centralizados foram, assim, obrigados a estabelecer complexas organizações burocráticas para administrar os seus vastos exércitos. Ou seja, o que vai acontecer nesse momento? Os exércitos, eles já ocorriam, eles já existiam, só que era preciso ter ali um exército profissional. Era necessário adquirir ali moldes que esse exército fosse fiel ao rei, ao monarca. Então, tudo isso vai influenciar aí para a formação desse Estado Nacional, em que ele vai ali observar essas características, né, para poder consolidar o seu poder. Então, aqui nós vamos observar o conceito de Estado e de nação. Observem, né, que eu tenho aqui o mapa, e nesse mapa tem aí as bandeiras dos seus estados, né, cada bandeira aí representando um país. Só que, no caso, eu trouxe aqui um conceito atual de Estado e nação. Então, eu tenho a massa de cidadãos que se consideram parte de uma mesma nação. Sociedades modernas são Estados-nações, organizadas sob o governo instituído que controla e impõe suas políticas. Então, o Estado-nação atual, ele é diferente do Estado-nação lá da Idade Moderna, em que eu tenho ali a presença do monarca, eu tenho ali a questão de conquistar territórios por meio de guerras, né, por meio também de diplomacias, através de casamentos arranjados entre uma coroa e outra, né, isso era muito comum durante esse período aí da formação dos Estados Nacionais. Então aqui, vocês observaram que cada território eu tenho uma representatividade, certo? Eu tenho aqui a bandeira que vai ser um símbolo nacional que vai representar aquele território, certo? Vamos aí ao conceito de Estado. Conceito de Estado e nação, mecanismos de controle político de um governo. Parlamento, Congresso e Exército são ferramentas para controlar a sociedade de um Estado-nação. E quais são as características? Soberania, cidadania e nacionalismo. Então, vocês vão observar que dentro desse conceito de Estado-nação eu vou ter três características fundamentais: a soberania, a cidadania e o nacionalismo. Então, esses fatores vão aí caracterizar o que é um Estado-nação. E para exemplificar isso, nós trouxemos aqui o ilustríssimo professor Rosângelo, que vai explicar esses três conceitos para vocês de uma forma bem breve. Prestem atenção. O primeiro conceito é o conceito de soberania, tá? Embora esse conceito tenha sido alterado com o passar dos séculos para se adequar aos interesses de cada momento, ele se fundamenta o quê? Na ideia do poder, entendido como uma faculdade possuída por cada estado. Cada estado vai exercer esse poder sobre o seu território e sobre sua população. Portanto, esse conceito de soberania encontra-se consolidado, tá? Desde os idos do século XVI e foi constando ao longo dos anos na lista de temas que mais atraiu o interesse de teóricos em diferentes ramos da ciência. Por exemplo, nos dias atuais, a expressão soberania ela tem sido muito utilizada, em muitas ocasiões, como uma justificativa do posicionamento de partes antagônicas, tá? Em determinada lide, onde cada um clama ser soberano em suas atitudes, não devendo, portanto, prestar satisfações daquilo que faz ou deixa de fazer, tá? Outro conceito importantíssimo é o de cidadania. A origem da palavra cidadão, ela vem do latim civitas, que quer dizer o quê? Cidade. Na Grécia Antiga, cidadão era aquele nascido em terras gregas. Em Roma, essa palavra era usada para indicar a situação política de uma pessoa e os direitos que essa pessoa tinha ou podia exercer, tá? Então, a relação
do cidadão com o Estado, ela é dúplice. Por quê? De um lado, os cidadãos participam da fundação do Estado, estão sujeitos ao pacto que o criou. Por exemplo, no nosso caso, a Constituição de 1988. Ou seja, o Estado dos próprios cidadãos, os mesmos têm o quê? O dever de zelar pelo bem público e participar, seja através do voto, de outros meios formais e informais, do quê? Do acompanhamento e fiscalização da atuação do Estado. Perfeito? Então, vamos agora para o conceito de nacionalismo, tá? Como movimento, olha só, o nacionalismo tende a promover os interesses de uma nação em particular, especialmente o objetivo de ganhar e manter a soberania da nação sobre a sua pátria, para criar o quê? Um Estado-nação. O que é que o nacionalismo defende? Que cada nação deve governar-se a si própria, livre de interferências externas, que uma nação é uma base natural e ideal para uma entidade política e que a nação é a única fonte legítima de poder político. Então, o nacionalismo ele visa construir e manter uma identidade nacional única, baseada em quê? Em características sociais, partilhadas através de quê? Da cultura, da etnia, da localização geográfica, língua, da política, ou seja, a forma de governo, religião, tradições e crenças, numa história singular partilhada, e promover a unidade ou solidariedade nacional. Ele é, portanto, o quê? Ele faz o quê? Procura preservar e fomentar a cultura tradicional de uma nação. Perfeito, então? Eu espero que tenham entendido esses conceitos fundamentais para nós. Então, queridos, o professor Rosângela trouxe aqui o conceito dessas três características, né? E, resumidamente, a soberania é a questão de você ter... vamos dizer assim, é sinônimo de ser independente. Então, um Estado soberano é um Estado independente, é um Estado que tem suas próprias regras, as suas próprias leis, né? É um Estado legítimo. Assim também como as pessoas que estão inseridas nesse Estado são consideradas cidadãs, ou seja, elas têm direitos e deveres que devem ser cumpridos, como, por exemplo, o direito ao voto, né, o direito à segurança, o direito à saúde, à educação. Então, todos esses direitos são aí inerentes ao cidadão. Porém, o cidadão também tem os seus deveres, ok? E também em relação ao nacionalismo, que é o sentimento de pertencimento a um local, de pertencimento à nação. Se eu estou no Brasil, eu sou brasileira e tenho que defender este meu território, né? Assim também como outras nações também defendem o seu território. Para quê? Para garantir a sua soberania e evitar aí a questão da interferência de outros povos e de outras nações em seu território, certo? Para continuar aí essa nossa questão, vamos observar aí a soberania. A soberania é a expressão do poder de direito, não do poder de fato. O poder não define a existência do direito. É o direito que cria e justifica o poder. Poder de direito é o direito natural, ou seja, um poder jurídico, de acordo com Tomás de Aquino. Já o poder de fato é a energia que emana da sociedade política, com força para impor uma Constituição, inaugurando o Estado ou revogando outro anterior. Professora, ficou confuso? Traduzindo para vocês. A soberania, nós temos aí a questão do poder de fato e do poder de direito. Qual é a diferença dos dois? O poder de fato é o poder que ele é ilegítimo, é aquele poder que ele é alcançado por meio da força, por meio da coerção. Então, é aquele poder que é exercido por indivíduos ou grupos que tomam o poder de forma ali brusca, certo? Já o poder de direito é o poder legítimo, é o poder legal, em que é baseado nas leis, é exercido ali por instituições como um governo legítimo, certo? E também é um poder que ele é, assim, aclamado pela sociedade, ele é aceito por ele ser legalizado. Existem algumas situações em que o poder de direito
acaba se apropriando do poder de fato para legitimar a sua atuação. Ou seja, o poder legal utiliza a força para poder ter ali o controle de uma determinada situação, ok? Vamos agora observar os antecedentes dessa soberania. A figura do Estado estava atrelada à figura do rei, sem definição de territórios e sem controle do governo central. Então, essas características da soberania, anterior mostra aí que não estava ligada à figura do rei. Figura do Estado e figura do rei não eram associadas antes do conceito aí explicado sobre soberania. E como é que era a soberania na Idade Moderna, que é este período que nós estamos estudando? Jean Bodin, renascentista francês, afirma que a soberania é o poder absoluto e perpétuo de um Estado-nação. A autoridade suprema, geralmente no âmbito de um país, pode ser atribuída a um indivíduo, no caso aí uma monarquia absolutista. Observem bem, pode ser atribuída, então não posso dizer que todas as monarquias vão ser absolutistas, ok? Observem agora aqui nesse local em que eu estou, nessa nuvem de palavras. Eu tenho aqui a palavra cidadania, que tem ali população, forma, que vai dar ali características para essa cidadania. Estados-nações modernos, eu tenho uma jurisdição, ou seja, leis de um sistema político e que é cidadão. Cidadãos possuem direitos e deveres assegurados por seu governo, o poder de interferência e influência nas decisões políticas de seu interesse, ou seja, o cidadão ele pode interferir nas questões políticas se essas decisões estiverem divergentes do seu bem-estar, ok? Mas temos que observar que no Estado-nação eu preciso também observar a questão da coletividade. Eu não posso querer uma lei que apenas me beneficie. Essa lei tem que beneficiar uma grande quantidade de pessoas. A cidadania, ela expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo de seu povo. A condição de cidadão, que é aqueles que detêm o direito de participação na vida política de um Estado. E durante muito tempo, os direitos políticos eram reservados a uma pequena parcela da população. Então, olha só, esse conceito de cidadania que nós sempre ouvimos falar hoje, ele foi um direito adquirido pelo povo. Durante muito tempo, muitas pessoas elas não podiam participar das decisões políticas. As mulheres, por exemplo, elas não poderiam votar. Nem sequer elas poderiam estudar, ter um trabalho fora ali do âmbito doméstico. Então, esses direitos eles foram adquiridos através de discussões, através de reivindicações, em busca ali de uma cidadania, visto que cidadania é o bem-estar da população em geral, ok? Vamos agora observar o que é o nacionalismo. Sentimento vinculado a um conjunto de símbolos e convicções vistos como traços representativos de uma determinada identidade nacional. Então, nacionalismo, eu estou me referindo à identidade nacional, você pertencer àquele local. Fontes de força unificante e mobilizadora. Vamos observar aí línguas em comum, religiosidade e símbolos que vão ser usados como pontos de aglomeração de povos. Então, essas características elas são inerentes ao nacionalismo, ok? Patriotismo é a prática de lealdade, amor devotado, identificação, apoio ou defesa de um determinado país. Originalmente, o termo descrevia alguém que apoiava os direitos do país ou da terra em detrimento do rei e sua corte. Observamos aí a questão do patriotismo como sendo aquela prática da lealdade, certo? E sempre associado aí ao lado positivo da questão de você pertencer àquele lugar. O verdadeiro patriotismo se traduz no impulso para defender a pátria ou o modo de vida contra uma injusta opressão estatal. Então, isso aí é o verdadeiro significado de patriotismo. Aqui, nós vamos observar a diferença entre nacionalismo e patriotismo. Observem aqui que eu trouxe algumas imagens, que faz aí referência aos símbolos nacionais, como, por exemplo, o selo,
o hino, o brasão de armas, que faz aí referência ao nosso país, e também a nossa bandeira nacional. Esses símbolos, eles servem ali para legitimar a nação. Então, eles vão estar relativos também à política. Quando se tem aí um documento oficial, na maioria das vezes eu tenho que ter o quê? O brasão para legitimar aquele documento, certo? Então, patriotismo são os símbolos, o hino, a bandeira de um território, de uma nação. Nacionalismo está ali relativo à política. Então, observe aí que eu tenho diferenças sutis entre o nacionalismo e o patriotismo. Então, esses elementos que foram trazidos aqui para vocês, vou mostrar aí a questão da consolidação desta nação. Como é que essa consolidação ela vai acontecer, ok? Então, os monarcas, o que eles vão estabelecer nesse contexto de Estado-nação? O que eles vão colocar que vai ser utilizado ainda pelas nações, no caso, atuais, ok? Normas legais. O que seriam essas normas legais, professora? Seriam justamente as leis para garantir a ordem, para garantir a justiça. Então, uma vez que os monarcas vão estabelecer essas normas, ele vai ter ali um controle maior para poder fazer o julgamento de determinadas questões. Sistemas tributários. Por que os monarcas vão estabelecer esse sistema tributário? Justamente para poder controlar melhor a economia. Então, uma vez que esse monarca ele vai concentrar em sua mão a questão de arrecadação de tributos ou impostos, ele vai conseguir ali também investir em outros objetivos que ele considere aí importante para a nação. Vai usar também a moeda nacional. O que isso quer dizer? Cada nação vai ter a sua própria moeda. Hoje em dia isso também acontece. Cada nação vai ter o seu próprio dinheiro. E isso vai fazer com que haja ali uma melhor forma de administrar o território. O monarca também vai começar a supervisionar as vias de comunicação. Professora, como assim? Por que ele vai querer influenciar as vias de comunicação? Claro que se tivesse alguma objeção ao seu governo, automaticamente ele já ia descartar. Ele vai querer sempre passar uma imagem de que o governo dele está bem, né? Que é positivo, que está agradando a maioria. Então, se houver questões que estão ali denegrindo a situação, a imagem desse governo, ele vai ali tentar coibir de todas as formas possíveis e imagináveis. Vai instituir uma administração composta por funcionários encarregados de aplicar as decisões do soberano em todo o reino. Isso a gente pode associar à burocratização, ou seja, vai haver funcionários para executar tarefas específicas. Isso vai ajudar na administração do seu governo, certo? Esse monarca ainda vai ser responsável de organizar e supervisionar o comércio, o sistema educacional e a justiça, que também foi atribuída ao Estado monárquico. Então, olha só, o monarca ele vai organizar e supervisionar o comércio, para ele poder ter ali o controle da economia, o sistema educacional, lembrando que esse sistema educacional ele não vai ser acessível a todas as pessoas daquele estado-nação, vai ser ali inicialmente colocado apenas para os filhos dos nobres, certo? Então, grande parte da população desses reinos, desses estados nacionais, não terão acesso à educação. Ela não vai ser, ela não é gratuita. E também a questão da justiça vai estar nas mãos deste monarca. Os reis formaram exércitos permanentes e profissionais, sujeitos à autoridade da coroa. Então, observem que todas essas características, os monarcas eles vão se utilizar para consolidar o seu poder. Começando pela parte econômica, através ali vamos dizer assim, do investimento e também do controle das rotas comerciais,
a cunhagem de moedas, ou seja, ele vai conseguir também reter impostos, entregando, né, fabricando ali as moedas que vai circular no seu reino. E isso vai também facilitar a questão das práticas comerciais, uma vez que eu não vou precisar mais ter ali as trocas cambiais, que vai fazer com que essa moeda acabe se desvalorizando. Então, a unificação da moeda, a questão da presença dessa moeda única nesse reino, vai beneficiar aquele grupo que estava ali em ascensão, que era justamente a burguesia, que estava querendo sempre mais poder, estava querendo mais acesso e mais status social. E por isso que a burguesia vai se aliar ali à figura do monarca, assim também como os senhores feudais, que já estavam quase esquecidos ali no final da Idade Média, né, eles vão começar ali a se tentar uma forma de conseguir resgatar seu poder, aliando-se a esses monarcas. Contudo, essa situação não vai ser benéfica para os senhores feudais, uma vez que o monarca ele consegue concentrar o poder em suas mãos e o poder dos senhores feudais vão ficar cada vez menores, fazendo com que eles se tornem ali subordinados a este monarca, que vai ter cada vez mais poder, cada vez mais influência e vai conseguir ali eliminar os problemas que estavam ali prejudicando aquela nação. Certo? Então esta foi a nossa aula e até a próxima!